Desbravar novos caminhos, viver o sonho de conquistar novos países, distante da família e dos amigos, é um desafio que muitos brasileiros decidiram aceitar. Mas na prática, a falta de informação, a saudade e a burocracia podem transformar esse sonho num verdadeiro pesadelo. Aqui na França, a administração é cheia de detalhes e controvérsias. Eu vou conversar com a empresária Valéria Moreira, que é proprietária da agência Me Voilà, que auxilia imigrantes e expatriados brasileiros a ter uma vida administrativa menos complicada. Boa tarde, Valéria. Olá, boa tarde, Lídia. Primeiramente, muito obrigada por este convite, né? Estou muito honrada de participar do seu programa. O prazer é meu de conversar com você. Quais são as maiores dificuldades encontradas na administração da França? Eu acho que hoje a grande dificuldade que as pessoas têm, que o imigrante tem quando vai numa administração, seja ela de qual setor for, é, em primeiro lugar, de se fazer entender. O segundo é que, embora existam as leis, existem os parâmetros em que a administração deve se pautar, ocorre que se você for, por exemplo, numa prefeitura e falar com 4 pessoas diferentes na mesma prefeitura, a possibilidade que elas te deem informações contraditórias ou incompletas é muito grande, tá? Então, como fazer para que isto não aconteça ou diminua os riscos de se obter uma informação não completa ou contraditória? Primeira coisa é você procurar se informar na base do guarda-chuva, né? Vamos dizer assim. Qual que é a base do guarda-chuva? É o serviço public. Então, se você precisa de alguma informação confiável, primeiro procure através do serviço public, que é o site, para primeiramente ver então aquele assunto que você deseja tratar. E com base nas leis, com base nos artigos, e normalmente quando falamos aqui de imigrantes, existe um grande código, né, que é o do CESEDA, que vai tratar de todos os assuntos envolvendo a imigração. Então, quando você tem esta referência, você pode argumentar na prefeitura, na mairie, qualquer que seja o organismo. E quais são os serviços mais procurados? Eu tenho cerca de 10 tipos de prestação de serviço, mas aquelas que são mais demandées, que são mais pedidas, refere-se à abertura de microempresa. E claro, isso eu preciso deixar bem transparente, bem claro, que a abertura de microempresas ela é aberta somente para quem está aqui de forma regular, né? Para quem possui um visto, um título de séjour, uma nacionalidade europeia. Para estas pessoas, então, existe esse serviço da abertura de microempresa, que representa cerca de 40% das minhas prestações globais. E os 30%, que acaba sendo também bastante importante, diz respeito à regularização. Muitas pessoas, elas já estão aqui há muitos anos e ainda não se regularizaram. Então, muitas, inclusive, têm dificuldade para fazer o processo sozinha, que, diga-se de passagem, Lídia, eu faço questão de dizer que seja para você, que seja para os meus próprios clientes, os serviços prestados pela Me Voilà, na sua grande maioria, são serviços que uma pessoa em tempo normal, vamos dizer assim, em que ela fala já bem o francês ou tem uma facilidade com tudo que é administrativo, com tudo que é documento, ela pode fazer sozinha, ela não precisa nem do meu serviço, nem do serviço de um advogado, tá? Porque muita gente fala, eu preciso de um advogado, eu preciso buscar terceirizar esse trabalho. Na verdade, não. Quando eu falo de regularização de título de séjour, é algo que a pessoa pode ir diretamente na prefeitura e fazê-lo. Mas então, por que recorrer a uma terceira pessoa? É importante ela recorrer a uma terceira pessoa que seja
a Agence Me Voilà, com muito prazer, ou a ajuda de um cabinet de jurídico, um advogado, ela vai necessitar dessa ajuda a partir do momento em que ela não compreende, né, para começar, o próprio francês, e que ela não consegue montar o seu dossiê, obter as informações corretas e necessita, então, de uma orientação, tá? Então, nós falamos aqui de 40% abertura de empresa, 30% regularização título de séjour, e os outros 30% está dividido em formalidades administrativas também, como declaração de imposto de renda, mudança de permis de conduire, da Carteira Nacional de Habilitação, e traduções, às vezes, consecutivas, que é uma curiosidade. Existe a tradução simultânea, em que você vai traduzindo exatamente ao mesmo tempo que a outra pessoa fala, e aqui eu proponho que é a consecutiva. Então, no caso de um rendezvous numa escola, a pessoa não consegue se comunicar, então eu vou lá para fazer essa intermediação, né? Enquanto ela termina de falar, eu faço a tradução e a ponte entre os dois. Existe um serviço gratuito disponível para pessoas com dificuldades financeiras? Quando, né, criei a Agence Me Voilà, tinha realmente esse objetivo de poder desenvolver o negócio como tal, mas também conciliar a parte social. Então, embora eu não seja assistente social, que fique claro, eu procuro 2 vezes no mês, né? São 2 quartas-feiras, a primeira quarta-feira e a terceira quarta-feira do mês, eu disponibilizo ali de algumas horas para o atendimento gratuito para pessoas realmente em situação precária, tá? Porque às vezes, infelizmente, acontecem os abusos. Mas quando a pessoa está numa situação precária e precisa de uma orientação, precisa de um apoio para, por exemplo, né, vou dar um exemplo rápido, a pessoa está com problemas de saúde e não sabe que ela tem direito a uma proteção social relativa à saúde, que é a AME. A AME, entre os brasileiros, costumam chamar de AME, é uma aide médicale pour les étrangers, então, e que está aqui de maneira irregular. Essa pessoa não sabe como proceder, então eu vou orientar neste sentido. São, como se diz, consultas de 30 minutos aproximadamente, às vezes passam um pouquinho, e que tem como objetivo orientar esta pessoa para os organismos que são mais competentes, né, para oferecer uma assistência social. Qual conselho você daria para alguém que está pensando em morar na França? Hoje, nós contamos com 80 mil, eu até então falava 66, mas já são 80 mil brasileiros instalados de forma legal na França. E, por curiosidade, Lídia, para cada um brasileiro que me procura e que possui um título de séjour, eu tenho cerca de 4, 5 que me procuram e que não possuem o título de séjour e que estão em uma situação bastante difícil. Então, se eu tiver que dar um conselho para quem está pensando em vir para a França ou para qualquer outro país, tá, que quer deixar o Brasil, primeiramente, aprender o idioma do país que ele deseja se instalar. Pelo menos uma noção. Não dá para chegar aqui sem falar nada, tá? Uma primeira coisa, aprender. A segunda é se preparar financeiramente. Porque às vezes a pessoa ela vem, como muitos, né? Vem achando que vai chegar aqui, vai conseguir um trabalho, vai ganhar em euro. Uau! O euro vale 6,5 em relação ao real. Mas não é bem assim, né? Porque aqui também tem um custo de vida que está de acordo com o salário daqui. Então, é claro que para você poder estar aqui, vai precisar pagar o aluguel, vai precisar pagar as faturas do dia a dia. E se tu deseja economizar e depois mandar para o Brasil, então é necessário entender que o custo de vida também é proporcional ao que se ganha aqui. Então, é se preparar financeiramente,
analisar bem, de maneira estratégica, qual o melhor visto, qual o motivo mais adequado para vir de maneira legal, né, que seja pelo estudo, pelo trabalho. Existe uma possibilidade que é super interessante para os jovens, que se chama férias-trabalho, que permite justamente de passar um ano estudando ou simplesmente trabalhando e se divertindo, né, fazendo os dois. E existe, enfim, há uma série de possibilidades. Mas, contrariamente ao que nós vamos ver em diversos grupos, eu não aconselho ninguém a vir pela aventura. De vir, vamos ver no que vai dar. Sim, muita gente consegue. Sim, muita gente consegue vir na aventura. Mas nós temos visto aqui o número de pessoas pedindo ajuda, o número de pessoas em situação realmente miserável, porque veio de forma despreparada e hoje não possui a autorização para estar na França. Porque, por exemplo, muita gente diz, eu vou e depois é fácil para me regularizar. Não, não é fácil. E após, já tem um certo tempo que a maneira que os dossiês estão sendo tratados está sendo cada vez mais acerrada, cada vez mais restrita. Os documentos para provar que você tem uma situação financeira estável têm sido cada vez mais minuciosos. Então, no mínimo 3 anos, a pessoa precisa estar aqui de maneira estável, no mínimo 3 anos, e enfim, é muita dor de cabeça, né, para vir para cá sem ter pensado. Então, planeje. Com relação à pandemia, mudou alguma coisa? Como é que está sendo? Embora os brasileiros tenham o direito de vir sem um visto para passar em 3 meses, né, quando se trata de turismo, desde o início da pandemia, o turismo ficou restrito e não é mais possível viajar se o motivo for apenas turismo. Mas eu tenho a minha família que mora em Paris e eu quero ir para o Natal, eu preciso. Infelizmente, não vai ser possível. Para hoje, as fronteiras estão fechadas neste aspecto. Para vir para cá somente se a pessoa, de fato, vem a trabalho, que tem que justifique que trabalha aqui, que more aqui. Então, eu estava no Brasil e agora quero voltar para minha casa. Então, tem que provar que realmente mora aqui. Os estudantes, que os vistos não estão sendo liberados da mesma forma, mas ainda há a possibilidade de estudar. E, eventualmente, por uma questão de saúde, também é possível. Mas a crise sanitária impactou diretamente o setor do turismo, você sabe disso. E a maneira também de analisar os pedidos de regularização. Isto, para mim, é uma evidência, mesmo que não seja dito de forma aberta, mas eu tenho visto aqui os casos que são recusados e que a pessoa está sendo convidada a voltar para o seu país, apesar de ter a crise sanitária. Então, a Covid acabou organizando a situação de forma a obrigar a pessoa a se planejar. Eu fico muito impressionada com a organização do Estado, né? O país, como ele se organizou, eu fico assim admirada, eu amo ver as estruturas, os processos e tudo mais. E nós temos que reconhecer que essa crise sanitária, ela também permitiu que certos processos evoluíssem. Hoje, por exemplo, existe uma parte nos sites, né, do governo, que é o Démarches Simplifiées, que acabou sendo acelerado, né, esse processo de mudança acabou sendo acelerado, do que antes era feito somente indo até uma prefeitura, indo até a Directa, enfim, a esses organismos, ele passou agora a ser feito via online, né, via site. E tem uma outra coisa que acho que você deve conviver com isso também,
Desde o início dessa pandemia, os rendezvous nas prefeituras passaram a serem marcados unicamente online, certo? Até então, nós víamos o quê? Pessoas chegando de madrugada, dormindo na frente das prefeituras para poder obter uma senha e, quem sabe, um rendezvous. Isso, infelizmente, não é mais possível, né? Porque não se pode mais fazer estas filas. E eles abriram, então, um processo online. Ocorre que, quando você vai, até o dia todo, buscar um rendezvous online, seja a prefeitura que for, a tendência é você receber ali uma mensagem de que não há mais vagas, não há mais nenhum horário, que você tem que continuar a renovar o processo. Em paralelo a isto, tá? O governo já está se estruturando e daqui a alguns meses, né, já para 2021, todo o processo ele será online. Então, não necessariamente só a busca do rendezvous, mas também o envio dos documentos. Para certos pedidos, isto já é uma realidade, né? Para quem, por exemplo, está fazendo a renovação de um título de séjour, já é possível anexar os documentos online, mas a tendência é que isto se expanda para praticamente todas as démarches administrativas. A pessoa que está irregular, como eu falei, representam 30% dos meus clientes, né? Ela, é claro, é um pânico, ela tem medo de circular, medo de ser controlada. Mas saiba que uma pessoa chamada sans-papier, indocumentada, ela não é desprovida de direitos, ela tem também vários direitos e deve lutar por eles. Muitas pessoas não sabem, né, aqui uma dica, que eu estou aqui de maneira irregular, então eu não posso fazer a minha declaração de imposto de renda. Você deve fazer, mesmo que seja para dizer eu ganhei 0, não há nenhum problema, mas você deve fazer a declaração, até porque com o passar do tempo, imaginando aqui, e eu tenho muitos casos onde pessoas que estão aqui 5, 7, 10 anos, 12 anos na França, para poder regularizar, ela precisa mostrar esse histórico, essa integração. E aí, a declaração do imposto é uma das maneiras de provar que ela tem boa fé e que ela quer, de fato, se integrar. E o serviço de imposto não vai denunciá-la, não é o seu papel. Então, ele não tem o papel denunciador, tá? O que eles querem é recolher, e se a pessoa tiver que pagar, que pague, e tudo bem. Obrigada, Valéria, por esses esclarecimentos. Espero que tenha colaborado com muitas pessoas e que a gente volte a conversar se tiver mais dúvidas, se precisar de mais informação. Lídia, muito obrigada mais uma vez por esta oportunidade. Desejo a todos aí um final de ano que seja melhor do que como começou, né? Não percamos a fé, a esperança e façamos tudo para que 2021 seja diferente.